Querem proibir o nu artístico. Polícia Federal abriu um inquérito suspeito. STF analisa dossiê contra servidores antifascistas. Senado vota o novo Fundeb. Foi derrubado o controle de preço de aplicativos de transporte e entrega. O Correios iniciou a 12ª greve em 13 anos e o Livres lança novas setoriais temáticas. Ainda vamos conhecer Luísa Helena, líder Livres em Cuiabá. O programa hoje está recheado com participações de Júlia Luci, Irapuan Santana, Marcos Lisboa e Alan Teixeira. Veja agora o Livres Notícias. Você lembra daquelas polêmicas envolvendo a exposição Queer Museum, a revolta contra os artistas peladões e tudo mais? Os fiscais da vida alheia voltaram a aprontar, dessa vez no Distrito Federal. A Câmara Legislativa aprovou em primeiro turno um projeto de lei que proíbe nudez e conteúdo sexual em exposições públicas de arte. Além de um autoritarismo gritante, um projeto como esse expõe também uma profunda ignorância sobre a história da arte, porque a rigor o projeto está proibindo a exposição de Davi de Michelangelo, o Nascimento de Vênus de Botticelli, Olímpia de Monet, Moema de Vitor Meirelles, praticamente todo o romantismo indianista, que é muito importante na história da arte brasileira. Enfim, é uma maluquice. Mesmo assim, o resultado foi 7 votos a favor da censura e apenas 6 votos contrários, entre eles o da nossa associada da bancada da Liberdade, a deputada distrital Júlia Luci. Ninguém controla o pensamento do outro. A liberdade de expressão é um direito garantido na Constituição Federal, assim como a liberdade artística. Querer impedir que as pessoas se expressem por meio de uma lei distrital é, no mínimo, absurdo e lamentável. Então, se a família não quer que seu filho presencie uma cena de nudez, não quer que seu filho veja algo mais crítico, é simples, não vá. Não dê crédito. Mas querer impedir que as pessoas se manifestem, que as pessoas tenham acesso a essas manifestações, é autoritário, é ditatorial e é contra a República Federativa Brasileira. O segundo turno desse projeto absurdo deve ser votado na terça-feira da próxima semana. A gente espera que um ataque tão ridículo à liberdade, à cultura e à história não prospere. É inconstitucional, vai contra a liberdade, que é um princípio constitucional. Toda arte deve ser livre. Agora tem 2 notícias sobre o uso político no mínimo estranho das instituições do Estado. A primeira é sobre aquele dossiê contra servidores públicos antifascistas que foi elaborado pelo Ministério da Justiça. Ontem, o STF iniciou o julgamento da ação proposta pela Rede Sustentabilidade, que pediu a abertura de um inquérito contra o ministro André Mendonça, responsável pela pasta, além do envio de todo o material produzido e a suspensão de qualquer atividade com esse fim. Relatora da ação, a ministra Carmen Lúcia, determinou que qualquer investigação seja suspensa e afirmou que qualquer documento desse tipo é ilegal. Os ministros continuarão a análise do tema hoje. Outra novidade foi revelada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A Delegacia da Polícia Federal de Londrina, no Paraná, abriu um inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil, que tem pressionado empresas que anunciam em páginas da internet que publicam conteúdo de ódio ou mentiroso. A abertura da investigação ocorreu em 25 de maio, 5 dias após o grupo ter denunciado que o Banco do Brasil anunciava em um site bolsonarista acusado de disseminar fake news. Esse é um assunto para o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Essa investigação ela é completamente absurda e a gente precisa apurar os motivos que levaram a se instaurar esse inquérito, investigando a Sleep Giants Brasil. Realmente parece que foi uma espécie de perseguição política feita pela Polícia Federal, Tanto é que o Ministério Público e o Judiciário mandaram eles arquivarem esse inquérito. Então é preciso verificar isso com bastante cautela e bastante atenção, porque ele falar que existia lá uma possível manifestação caluniosa é meio absurdo, porque não existe um crime de fake news, Então a gente precisa analisar bem esse caso aí para verificar alguma ingerência da rede bolsonarista dentro da Polícia Federal.
O Senado vota hoje a PEC que torna permanente o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. O projeto, que a gente tratou bastante aqui no canal, também aumenta de 10% para 23% a participação da União no fundo pelos próximos 6 anos. Além disso, a proposta quer alocar 5% do valor financiado pelo governo federal para ações relacionadas à primeira infância e também cria um mecanismo de incentivo à eficiência. É um avanço em relação ao que havia, mas a verdade é que é muito tímido diante do que poderia ser. Quem explica pra gente é o economista Marcos Lisboa. As pessoas ficam atentas à manchete de jornal, é dinheiro para educação é importante, e não mergulham nos detalhes. Tá? E isso é parte importante das confusões do Brasil. Quer dizer, uma parte tem uns grupos de interesse ali que dependem da sua meia entrada do Estado, mas também tem muita discussão superficial. As pessoas não vão estudar com calma o que é um IVA, né? Não leem a lei do Fundeb, entendem os detalhes. Qual é o problema básico que tem ali? Você vai aumentar os recursos que a União transfere para os estados, o critério não é bom, né? O critério não é bom, porque o critério você ranqueia os estados, só que tem estado com município pobre, tem estado pobre com município rico, né? Então isso, enfim, é melhor do ponto de vista da equidade você retransferir os recursos em função do grau de pobreza relativo dos municípios, né? Esse é um primeiro problema. O segundo problema é ter uma lei do piso que indexa o piso do magistério, né, ao gasto do Fundeb por aluno, e o número de alunos vem caindo. Então, em razão disso, os recursos vão aumentando, o número de alunos cai. Você tem dado grandes reajustes salariais para o piso do magistério, que acaba indexando a carreira toda, inclusive os inativos, né, 12% aí o último, né? Com o aumento dos recursos e a lei do piso, esses reajustes serão maiores ainda, né? Vão ter muitos reajustes salariais que vão pegar os inativos, inclusive, vários inativos, a partir de 2022, 2023, durante muitos anos, né? E sem contrapartida do aprendizado dos alunos. A lei ainda estabelece 70% tem que ser gasto com salários, né, da ativa, né? Tem um tal custo-qualidade de aluno, sabe-se lá como vai ser implementado, né? Isso dá um risco de judicialização, está cheio de problema. Enfim, quando você vai no detalhe da lei, está repleta de problemas, né? Não é recurso para melhorar a educação, não é recurso para garantir que o aprendizado dos alunos. É um grande reajuste salarial de ativos e inativos, né? Com uma série de problemas que a gente conhece na gestão da educação no Brasil. Quer dizer, o que eu acho que está faltando, as pessoas gostam muito da discussão polarizada, né? Você defende o bem, né? E para cada um vai variando bem, mas esse não mergulhar nos detalhes, nos dados, entender exatamente o que tem cada artigo, né? Quais são as implicações, quais são as avaliações de impacto, tem pesquisa com microdados de outros países, tem pesquisa com microdados do Brasil, a gente não faz isso. E aí, nisso, né, o debate fica muito, enfim, superficial, e dá isso, quer dizer, dá como esse novo Fundeb, que temo, mais uma vez, vamos aumentar os recursos para a educação, sem cuidar dos alunos. Ontem tivemos uma importante vitória do livre mercado. O Senado manteve os vetos presidenciais contra o controle de preços praticado por empresas de transporte privado de passageiros, táxi e delivery. O placar foi um empate, 34-34. Só que eram necessários 41 votos mínimos para derrubar o veto. Então, isso significou uma importante vitória para a eficiência de mercado. O sistema de preços livres é essencial para um mercado que funcione de forma eficiente, para livre concorrência, porque o preço é uma forma de linguagem, permite que os diversos agentes calculem as oportunidades de mercado e consigam identificar as oportunidades a partir das dinâmicas de oferta e demanda. Por definição, essas políticas de controle de preço diminuem o dinamismo no surgimento de novos concorrentes. Como a gente sabe, no fim das contas, quem perderia com isso seria o consumidor com menos opções. Por isso, barrar essa medida ontem foi uma excelente medida do Senado. Os trabalhadores dos Correios iniciaram mais uma greve essa semana. A federação da categoria alega cerca de 70% de adesão, mas os Correios informaram que mais de 80% do seu efetivo de trabalhadores está trabalhando. Segundo os organizadores, a paralisação é um protesto contra a privatização dos Correios, a eliminação dos direitos trabalhistas durante a pandemia e a negligência dos Correios diante da pandemia. É curioso, né? Porque, na realidade, a gente sabe que não tem nenhuma movimentação concreta do governo pela privatização da empresa, infelizmente. Mas a gente sabe que, em se tratando dos Correios, não tem que ter exatamente um motivo para ter greve, né? Desde 2007, o único ano que não teve greve dos Correios
foi 2010, ou seja, estamos falando aí de uma marca impressionante de 12 greves em 13 anos. Sinceramente, tem que ter mais algum motivo para privatizar logo? O Livre está lançando novos núcleos setoriais. Quem explica pra gente é o coordenador nacional de núcleos do Livres, Alan Teixeira. Há 4 meses atrás nós abrimos as primeiras setoriais temáticas do Livres e ao longo desses meses nós fomos amadurecendo os processos e entendendo melhor como é que seria o funcionamento delas. 4 meses depois elas produziram resultados bem expressivos, fizeram dezenas de textos, vídeos, notas técnicas, webinars. Então ficamos muito satisfeitos com o resultado, porque ajudou muito o movimento a se aprofundar em algumas pautas bem específicas. E essa semana nós resolvemos lançar novas setoriais e ao longo do tempo vamos lançar mais ainda e mais ainda. As novas setoriais são a setorial de educação, de saúde, mobilidade, meio ambiente, agronegócio e games. Então, se você não entrou ainda nelas, dá uma olhadinha lá, foi enviado por e-mail e foi enviado nos grupos de WhatsApp do Livres. O acesso às setoriais também pode ser feito através do aplicativo do Livres. Instale agora mesmo no seu celular. O link para download está disponível aqui na descrição do vídeo. E agora chegou a hora de conhecer mais um líder Livres, dessa vez Luísa Helena, de Cuiabá, Mato Grosso. Bom, recebi a notícia de que agora passa a ter o selo de líder Livres e é com muita satisfação que quero levar o nome da instituição aí com muita responsabilidade, levando as nossas ideias e principalmente permeando na política, levando a liberdade por inteiro. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, de segunda a sexta o Livres Notícia traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.